Oi, oi! Estamos novamente nesse bate-canal, fazendo uma live, falando sobre kombucha. E você, quer falar sobre kombucha hoje? Quer conhecer um pouquinho mais dessa bebida, saber dos benefícios? Eu sou Mércia Ribeiro, estou falando nesse momento no YouTube Kombuchazeira Ensina, no Instagram da Kombuchazeira e no Facebook na página Kombucha. Quero saber se estão ouvindo bem, se está tudo certo. Acredito que sim. Quando a gente está simultâneo, fica mais difícil de conversar com as pessoas, mas conforme eu vou conseguindo ver. Hoje apareceu, tá lá na praia e resolveu dar o ar da graça. Com certeza, se você está em algum desses canais, é porque você tem interesse por kombucha, gosta de kombucha, conhece a kombucha ou está começando a descobrir esse universo. O tema da live de hoje é a F1. Como preparar e fazer a F1 e o que é a F1? O que é a F1? É Fórmula 1? Não é a Fórmula 1. A F1 é a fase 1, que é onde inicia tudo que vai resultar na bebida. E a kombucha de hoje que eu vou abrir é uma kombucha de uva. E para quem acompanha, principalmente no Instagram, eu demonstrei que era um suco natural de uva congelado e eu fiz a saborização direto na kombucha. Ficou delicioso porque a uva é natural. E aí eu quero mostrar para vocês a diferença da cor, porque ele abriu um tom muito lindo. Esse aqui, não é uva natural, esse é de suco de uva comprado, no caso. Claro que ele fala que é natural, né? E percebam a diferença. Eu vou abrir essa aqui hoje, lógico, né? E tá muito linda, tá? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou mostrando essa kombucha de uva. E uma ideia legal que dá para pôr sempre na kombucha de uva, porque a uva é meio que unanimidade, é o anis estrelado, o cravo, a canela. Ó. Eu deixei fora da geladeira um pouco, ó, o que aconteceu. Já começa a esquentar e a fermentação já aumenta. Eu tirei um pouco antes, pra gente começar. E ela ficou muito linda. Eu amei essa cor por ser natural o suco. Mas o que é a fase 1 da kombucha? O que é a primeira fermentação da kombucha? O que é... Oi, Sheilinha, tudo bem? O que é a fase 1 da kombucha? É aquela primeira fermentação aonde vão ser formados todos os ácidos e os nutrientes que a gente precisa para ingerir a bebida. E aí a gente poderia consumir ela simplesmente na F1, não precisaria fazer... Oi, Celani, tudo bem? A gente não precisaria fazer o invase dela e fazer a saborização. Não teria necessidade, a gente poderia... Nesta primeira fase, essa aqui é uma fermentação do dia 9/2, hoje é o dia 17, então ela está indo para 12 dias, se fosse até 13, 14, 15, 16, 17, 8 dias, e aí, me perdi, e aí ela começa a ficar boa para a gente colher e fazer a troca. Os estudos demonstram que o ápice da fermentação vai acontecer lá pelo 11º, 12º dia. Mas como a gente está com calor muito alto, acaba que fica bem ácida a kombucha. Então, o que eu tenho de bisco hoje para mostrar que
existe a possibilidade de fazer uma fermentação de hibisco também. Esse aqui eu peguei o chá starter e coloquei um chá de hibisco, e aí olha só aqueles cubinhos que já está formando. Então dá para fazer a fermentação também no hibisco, mas como eu comentei ontem, elas são diferentes e tem que ser separadas, cada um num vidro exclusivo para fazer a F1. Porque a gente pode saborizar com hibisco, então só para não confundir quem está iniciando, a gente vai fazer geralmente a saborização com o hibisco, também é muito deliciosa. O chá de hibisco ele é bem forte, Celonia, então dependendo da medida que você fizer, ele amarga muito. Então você tem que cuidar mesmo na dose e da quantidade do chá que você vai colocar para ele não amargar. E aí muito tempo também, às vezes, você deixar a planta dentro da água acaba amargando também. Então tem que sim, a minha rosa sim, porque eu não deixo tão forte o hibisco. Eu gosto, adoro, eu tenho inclusive uma ali que eu fiz um tom rosa bem clarinho, porque eu adoro os rosas, adoro trabalhar os rosas. E aí então eu tô lá na minha primeira fermentação e passou os dias e agora eu vou repetir o processo. Eu vou ter um vidro, então é sempre legal, ontem a gente falou de quais os utensílios, é sempre legal ter uns 2, 3 vidros assim, facilita muito o trabalho. Aí eu tenho um chá já que foi feito, e aí eu vou fazer uma live especial sobre chás, mas hoje eu quero mostrar alguns tipos de chá e quero mostrar o que eu uso. Então o chá já está pronto, frio e adoçado. Já vamos voltar no processo. Porque para eu fazer a fase 1 eu preciso o scooby, o starter, o chá, a água e o açúcar. Então eu já tenho o scooby e o starter que estão aqui. Eu tenho o vidro que eu vou fazer o processo. E agora eu vou mostrar a água a gente tem que cuidar. Se é a água da torneira, a gente ferve a água para evaporar o cloro. E aí põe a infusão no final, deixa 8, 10 minutos a infusão, depois retira, deixa esfriar toda a bebida. Se eu tenho uma água mineral, daí depende, se a mina é da minha casa, eu preciso saber se essa água não tem muitos minerais e vai interferir na bebida. Agora, se eu compro essa água mineral, eu também preciso olhar o rótulo dela e saber que minerais que tem, porque também vão influenciar. Às vezes a gente vai usar uma água mineral achando que vai ser um sucesso e nem sempre. Por quê? Porque cada água mineral vai trazer elementos que são a parte dura da água, e aí isso vai alterar. A água tem a parte dura também. Se for uma água filtrada, seria o ideal, desde que o filtro também seja seguro. A água filtrada evita que você precise ferver toda a água. Mas vamos considerar que você está na tua residência, a água vem da torneira, você não tem nem água mineral e nem água filtrada. Então você vai ferver. Nesse caso aqui é 3 litros a medida que eu vou demonstrar para vocês. Nesses 3 litros eu coloco 18 gramas de chá. E aí eu vou mostrar para vocês. O chá que eu uso hoje é o chá da Amaia, o chá verde e o chá preto, são os que eu mais uso hoje da Amaia. Que é esse aqui, é o chá verde. Então 18 gramas de chá, eu pesei todos iguais para vocês verem. Todos eles vão ter 18 gramas. Então 18 gramas de chá da Amaia me proporciona 3 litros de chá. Depois eu vou demonstrar ali para vocês. Esse chá aqui é o chá preto da Amaia, que eu também gosto bastante. Lembrando que o chá preto é o que mais tem benefícios. É aquele que disparado é o que mais tem benefícios, sabe?
Então, porque tem que ser Camellia sinensis, esses são tipos de Camellia sinensis que eu estou mostrando para vocês, mas os estudos já estão demonstrando que a bebida que alcança maiores benefícios é a oriunda do chá preto, da Camellia sinensis, que é o chá preto. E o que vai mudar é a torra, porque percebam que o verde é mais clarinho e o chá preto, na realidade, ele é uma torra que ele é feito, e por isso que vem todos originários da mesma planta, só que de lugares diferentes e de formas diferentes de fazer o processo do chá. Mas o chá também não quero entrar em muitos detalhes, porque nós vamos fazer uma live falando só dos chás. Esse chá é o chá branco, o banchá, desculpe. O banchá também é um Camellia sinensis. Esse é o chá branco, também é o Camellia sinensis. E esse aqui é um Camellia sinensis, só que ele em formato de pólvora. E aí o que acontece? Ele abre inteiro, quando você usa ele abre. O chá que eu estou usando atualmente, ele já vem como se fosse triturado, então ele não abre, mas eu adoro, acho ele muito bom, o chá da Amaya, tá? E aí existe também o Yamamotoyama. Esse eu comprei no Empório. Todos aqueles eu compro pela internet da Chadô, que fica bem mais em conta, e eu compro direto do fornecedor. Como eu queria mostrar para vocês, esse aqui é o Yamamotoyama, acho tão difícil de falar esse nome. É disparado um dos que o pessoal mais gosta também, os scoobies ficam lindos. Porque quanto mais tanino tiver no chá, quanto mais você deixar resíduo na água do chá, o Scooby sem dúvida vai se desenvolver mais. Mas a gente não produz Scooby, eu não vendo Scooby, a gente produz a kombucha, então a gente tem que relativizar tudo, mas é muito bom. Esse disparado todo mundo adora. E também o Oolong eu só achei ele assim de pacotinho. E aí o pacotinho eu não uso mais nenhum tipo de chá de pacotinho, a gente usa sempre mesmo a granel, porque você acaba comprando mais, né? Mas é uma outra opção. Então vejam todas essas opções de Camellia sinensis. Então eu elegi, você vai eleger lá qual é a Camellia sinensis que você vai usar. Eu elegi a Camellia sinensis do chá verde. Aí, mesmo ele, a gente falando verde, ele fica com um tom dourado, né? Olha, é um tom dourado. Vou pôr aqui. Não sei se o pessoal do notebook tá conseguindo ver. Deixa eu ver. Lembra que eu falei que eu fiz a medida de 3 litros, então ele vai sobrar, tá? Nós fizemos ontem, eu mostrei a tara, qual que é o tamanho. E aí, então eu tenho o meu Scooby e o meu Starter, que estão aqui. Eu vou pegar só o Scooby novo, que foi o último que se formou. Os outros eu vou separar ele numa combuquinha aqui. E vou passar. Eu vou até medir para vocês, eu posso colocar direto, mas vou medir para vocês verem que para essa proporção de 2,5 litros, a gente pode colocar 250 ml de starter, até quase 300 ml. Considerando que o Scooby que eu coloquei foi bem fininho e ele não vai tomar tanto espaço desses 10%. Se fosse um Scooby um pouco mais grosso, aí eu poderia diminuir um pouquinho. O chá já está doce. A medida que eu utilizo por litro do açúcar é 50 gramas.
E o açúcar a gente pode usar o cristal, o refinado. Tem pessoas que usam o açúcar mascavo, mas o mascavo a gente tem, aí a gente vai pegar, vai cobrir e colocar. A gente pode anotar aqui, depois cobrir com mais uma telinha para proteger e para evitar a contaminação, ou eu posso usar um post-it para fazer a marcação. A minha F1 eu vou fazer a saborização. Hoje nós não vamos tratar da saborização. Aí esta parte aqui é o líquido que fica pronto para eu saborizar, engarrafar e terminar o processo para chegar na garrafa que eu comecei mostrando. Aproximadamente a partir desta fase aqui, vai entre 10 e 12 até 15 dias, dependendo do objetivo que você quer chegar na bebida. Voltando a falar um pouquinho do açúcar. O açúcar, quanto mais processado, quanto ele mais fino, é melhor para os micro-organismos se alimentarem. Mas eu não uso mais o refinado, porque eu acho que deixa muito resíduo químico na bebida, porque, sem dúvida, tudo aquilo que é mais processado tem mais químico. E aí eu cheguei à conclusão visual, inclusive, porque nas garrafas ficava um fundinho um pouquinho do resíduo do açúcar, quando eu usava o açúcar refinado, que era melhor para elas, eu falo os micro-organismos e as leveduras se alimentarem, porém, não fechei meu WhatsApp, tem que fechar. Eu percebia que ficava esse resíduo, tá? Então hoje o açúcar que eu considero para mim hoje é o açúcar cristal. Só que assim, se você vai fazer para o teu consumo, você pode fazer o demerara, não tem problema. A questão é que ele tem um valor um pouco mais elevado, então cada um vai avaliar qual a possibilidade e o objetivo também de fazer a bebida. Um outro detalhe é, quando você recebe pela primeira vez o seu Scooby, nós tendemos a convencionar, não é uma regra, não é, de que a primeira fermentação, porque essa aqui que eu repeti o processo que eu mostrei para vocês, hoje é dia 17, daqui 7 dias a gente vai refazer esse processo, a gente vai pegar, o Scooby vai estar lá em cima, provavelmente vai nascer uma nova película, não vai chegar a ser uma película muito grossa, um Scooby grosso, mas já vai unir os dois, e aí se quiser deixar, dá para deixar mais um período, não precisa separar, faz a próxima e deixa eles continuando. Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma pergunta, tá? No Face eu não consigo ver. Ai, Andréia, tudo bem, Andréia? Que legal. Pessoal de Pato Branco. Eu estou falando de Francisco Beltrão, região sudoeste do Paraná. E a gente tem uma cidade aqui próxima que chama Pato Branco. E aí a gente brinca que tem uma rivalidade entre as duas cidades. E aí a minha prima Andréia está em Pato Branco e está online. Então, beijos a Pato Branco. Então, depois que eu fiz essa primeira fermentação, voltando lá, recebi meu Scooby a primeira vez, tive o primeiro contato com o Scooby. A gente convenciona em fazer esse processo 21 dias, para que você fortaleça o teu Scooby, inclusive o teu starter, que aquela bebida será um starter, para que não aconteça mais... Deixa eu ver uma pergunta aqui que me mandaram para eu ver se eu respondo para vocês só um pouquinho, tá? Então, assim, a pergunta é, para 2 litros, a gente sempre vai pensar em 1 litro. 1 litro é de 5 gramas de chá, de 5 a 8 gramas de chá. A pergunta é, quanto que a gente vai utilizar? Então, por litro, de 5 a 8 gramas de chá e de 50 a 80 gramas de açúcar. Essa é a convenção que a gente vai ver no momento.
Mas nos últimos 4, 5 anos a gente ouvia falar de pessoas que colocavam 120, 140 gramas por litro. Inclusive eu tenho um material onde está escrito isso. Por quê? Porque a pessoa é livre para fazer aquilo que ela entende que é bem para ela. Porém, agora a gente está percebendo que 120 gramas no litro é totalmente exagerado. Então, o ideal é entre 50 e 80 gramas de açúcar por litro e de 5 a 8 gramas de chá por litro. Dependendo da qualidade. Então, eu coloco 6 gramas por litro, que é aquelas 18 gramas para os 3 litros que eu fiz. Então, se for para 2 litros, você pode pôr 12 gramas de chá e 100 gramas de açúcar, que tá bem legal. Porque assim, isso é uma medida, mas se você adoçar o chá como você fosse tomar ele, você já tira um parâmetro do paladar. Seria como se... Qual é o teu adoçar do café? Você tem mais ou menos uma medida. Seria aquele paladar que você vai sentir do teu próprio gosto. Mas a estimativa em gramas seria essa, tá? E vai dar gás no final. Inclusive, eu tenho uma linha que eu faço bem menos açúcar, porque eu trabalho com bastante diabéticos. Assim, a gente faz bastante estudo com o pessoal, que inclusive a gente tem a Nutri, que é do núcleo de diabetes. Então, é uma das metas que a gente tem, chegar a uma conclusão mesmo. E essa conclusão, como é que você vai chegar? Por amostragem. Quanto mais pessoas consumirem e menos sintomas elas tiverem, melhor for como se desenvolve no organismo dela, são estudos. Esses são os estudos. Nós registrarmos aquilo que a médio e longo prazo, a curto, médio e longo já prazo as pessoas estão fazendo. Então, quanto mais pessoas consumirem e mais pessoas fizerem relatos de qual é as reações do consumo, nós vamos conseguir ter elementos para definir isso. Então, para o pessoal que é diabético, a gente percebe que quanto menos açúcar, e ainda assim você consegue fazer um gás na segunda fermentação, dependendo a fruta que você adiciona ou outro tipo de especiaria que também acaba motivando, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Voltando à primeira fermentação do hibisco, que foi o que eu fiz um escubinho para mostrar. Agora eu mexi, ele foi lá pro fundo, você viu? Como a gente não deve ficar mexendo nos nossos vidros. Então, lembrando, essa fermentação que eu fiz de modelo aqui da F1, a partir do momento que ela for lá para a área, que no meu caso aqui as prateleiras, quando era em casa, deixar numa área, você não precisa fechar, só não pode incidir sol diretamente e tem que ficar num local que não tenha frutas próximo, que não tenha a interferência do fogão, porque conforme você vai cozinhando, vão evaporando as coisas da cozinha e vai contaminar a nossa cultura. E aí, quanto mais a gente mexe no nosso vidro, mais interfere. Então, sempre tem uma ansiedade do principiante. No começo é assim, todo mundo quer ficar lá velando o vidro, velando o scooby, e ele se mexeu, ele fez isso, é natural. Mas o processo de fermentação nos comprova que quanto menos ansiosos e mais respeitarmos o tempo, melhor vai ser o resultado. Deixa eu olhar, vou ter que olhar no outro lugar a pergunta se eu não consigo ver, tá? Geralmente a colher que a gente usa é uma colher de sopa, mas eu falo em gramas, né? Então, em gramas são de 5 a 8, 9 gramas de chá, conforme a qualidade do seu chá, e de 50 a 80, 90 gramas de açúcar. Corresponderia a minha colher, no caso, seria uma rasa de sopa, daria a medida do chá,
E uma mais assim, cheinha de sopa seria entre 8 colheres as 80 gramas, mas cada colher vai ter um peso, então a gente convenciona em gramas mesmo, tá, Andréia? Que daí fica mais fácil. Mas nada impede, por exemplo, que você faça uma medida. Então, vou dar um exemplo assim. Você mediu lá que o açúcar vai dar uma colher, uma concha cheia assim vai dar 50 gramas. A partir dali, 50 gramas aquela concha por litro. Então você vai fazer 2 litros, 2 conchadas. Você tarar, que se chama tara, né? Você cria algo para fazer uma tara que você sabe. Eu coloquei tanto de chá, vai dar tanto. Coloquei tanto de açúcar, vai corresponder a tanto. Conforme a gente vai tendo os nossos utensílios, a gente vai conseguindo fazer isso. Que aí não precisa ficar pesando toda vez. Porque vocês perceberam que quando eu mostrei o chá, todos têm 18 gramas, mas como eles têm volume diferente, então o banchá, por exemplo, precisa muito mais banchá para dar 18 gramas do que esse ainda é o pólvora, mas do que, por exemplo, esse triturado aqui. Então é por isso, aí de repente você cria algo que você convenciona com o medidor que fica mais fácil de você fazer. E aí, eu indo já para o encerramento, vou dar mais uma dica bem legal para vocês. Mas antes eu quero convidar vocês para continuarem com a gente nessas lives. Serão uma maratona de lives 20 horas, terça, quarta, quinta e sexta. E na próxima semana, terça, quarta, quinta e sexta. No Instagram é a Kombuchazeira Mércia, no Facebook é o Kombuchá e no YouTube Kombuchazeira Ensina. Contamos com que vocês compartilhem, divulguem para os seus amigos, porque isso é uma corrente e uma rede. Quanto mais pessoas falarem sobre o assunto, mais difundido estará e mais benefício a gente terá. Respondendo para a Celoni, se é indicado o açúcar mascavo, o açúcar mascavo, ele corre um risco de, por ele não ter um controle de qualidade tão grande, porque ele ainda é bem rudimentar a extração dele, e não passar por tantos processos químicos, de repente ele contaminar a nossa cultura. Mas só testando para ter certeza, Celoni. De repente pode acontecer uma contaminação, não quer dizer que aconteça. Mas eu, por exemplo, já vi culturas que foram cultivadas só com açúcar mascavo e a pessoa levou muito tempo fazendo isso e funcionou, não contaminava. Depois ela percebeu que não alterava os benefícios e aquilo era um gasto. Aí o que acontece? Os scoobies ficam bem escuros, eles ficam um marrom escuro e então altera essa característica. Uma dica que é legal, se você ainda assim quer usar o mascavo e acha que convém, porque isso é muito pessoal, você pode ferver o açúcar mascavo no início que você está fervendo a água. Então, antes de você pôr o chá, você ferve a água com o açúcar, dilui bem ele, porque daí você está fervendo ele, e depois você adiciona o chá. E pode deixar uns 8, 10 minutos, o chá é suficiente, você coa. E não deixa lá boiando o chá, porque só vai dar tanino no líquido e amargar a bebida e não tem necessidade, porque oxida, né? Esse tempo que o chá vai ficando, você ferve o chá à noite, por exemplo, e deixa a noite inteira e vai coar no outro dia. Ficou totalmente oxidado aquelas folhas, aquilo ficou... Por isso que daí o scooby fica escuro, fica muito resíduo. Sobre a saborização, eu não consegui ver a pergunta ali porque ela passou muito rápida, mas assim, nós vamos falar, vai ter live sobre saborização, nós temos muitas dicas no canal também e na página. Depois eu vou respondendo conforme eu for conseguindo, porque assim, teve a live ontem e foram muitos contatos, o direct cheio, foi bem legal, eu quero agradecer inclusive essa repercussão. Quanto mais vocês dão feedback pra gente, é melhor, é mais legal, a gente pode inclusive melhorar. Quero agradecer a audiência, a atenção de vocês. Agradecer a Deus por estar aqui, que antes de mais nada é Deus acima de tudo. Hoje é o primeiro dia da quaresma, então
Nós caminhamos até chegar na Páscoa e aí tem um caminho ainda. Quero agradecer a minha família, que sempre me apoia, muito, 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 assim, vocês não têm noção de quanto que a minha família me apoia, é indescritível quanto a minha família me apoia, sabe, me dá força. Aos meus amigos também, que me incentivam muito, 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 e em especial ao Rafael, nesse momento, que está me dando um apoio bem grande. Um beijo. A minha mentora, a Gi, que tá bombando na Bahia, pelo que eu entendi. Um beijão para ela, que me ajudou muito em 2020. E vamos firmes. Um beijão a todos. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar, que a vitória é nossa, governando com amor esse planeta.